Para você que está nos acompanhando em casa, que todos os pré-candidatos têm os mesmos 10 minutos de tempo de entrevista. E aí aparece um reloginho no canto da sua tela para que a gente contabilize esse tempo. Hoje, nós recebemos aqui no estúdio o pré-candidato João Amoedo, que é pré-candidato pelo Partido Novo. Muito boa tarde, João. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly. Um prazer estar conversando com vocês aqui. João, qual é a sua principal proposta para o agronegócio brasileiro? Olha, Kelly, eu entendo o seguinte, o agronegócio é um dos principais setores que a gente tem na economia. Eu diria até que é o nosso carro-chefe, né, pelo índice de produtividade, pelo que ele traz de receitas decorrentes da exportação. Agora, o que a gente tem hoje no Brasil, e isso acontece para vários setores, especialmente, e no agronegócio não seria diferente, num setor que tem muitas vantagens competitivas, é que o Estado brasileiro acaba atrapalhando muito. Ele atrapalha por uma alta interferência no planejamento, ele atrapalha por falta de segurança da propriedade privada e segurança jurídica, e ele atrapalha com alto custo de capital. Então, eu entendo que essas são três ações que a gente tem que endereçar. E eu somaria também a questão da infraestrutura. Então, eu iria em 4 pontos. Melhorar a infraestrutura através de parcerias público-privadas, reduzir, equilibrar as despesas do Estado justamente para que a gente tenha um menor custo de capital, equilibrar as contas, aumentar a concorrência no segmento financeiro para que, de fato, a gente tenha spreads menores, diminuir a interferência do Estado na economia, que faz com que haja distorção de preços e impeça, muitas vezes, o planejamento, e melhorar a segurança jurídica. E aí, quando eu falo segurança jurídica, é dos contratos, da própria propriedade privada, do cidadão. Quer dizer, eu acho que com esses 4 componentes a gente poderia, em muito, melhorar o agronegócio no Brasil. João, você já falou um pouco sobre alguns aspectos da economia, que é a segunda pergunta que eu quero te fazer em relação a financiamentos agrícolas. Recentemente a gente teve a divulgação do Plano Safra e muitos produtores ainda questionam as taxas de juros, que são muito mais elevadas do que outros países que competem com o agro no mercado internacional. Como baratear efetivamente essas taxas de juros para o produtor brasileiro? Kellen, basicamente são esses 2 componentes, quer dizer, o que é a taxa de juros? No fundo é o custo do dinheiro. E por que no Brasil ele é muito alto? Porque o Estado brasileiro, ao não fechar suas contas, o Brasil hoje, apesar da alta carga tributária, ele acaba gastando muito mais do que arrecada. Então ele compete pela nossa poupança. Aliado a isso, nós temos uma concentração muito grande no segmento financeiro. 4, 5 bancos representam a grande maioria dos ativos totais. E isso faz com que a gente tenha menos concorrência, consequentemente, spreads maiores. Então, o que precisa ser feito na nossa avaliação é uma atuação nos dois elementos. Primeiro, equilibrar as contas para o governo ter taxa de juros mais baixa e não competir pela poupança privada. E, segundo, aumentar a concorrência no segmento financeiro. Como conseguir diminuir o tamanho do Estado e equilibrar as contas públicas? De que maneira você pretende executar esse plano? Olha, a primeira coisa que nós defendemos é corte de privilégios. Infelizmente, a gente mora num país hoje onde políticos e a classe política tem uma série de privilégios, fundo partidário, fundo eleitoral, quantidade enorme de assessores. Esses privilégios também vão para o executivo e também, infelizmente, no judiciário. Então, a gente precisa cortar esse tipo de privilégio da atuação pública. Segundo privilégio que é muito presente, são alguns funcionários de uma elite de funcionalismo público também recebendo valores estratosféricos. E o terceiro é o benefício específico para alguns grandes grupos empresariais. E no final quem paga a conta é o cidadão brasileiro e todos os demais empreendedores que no Brasil têm muito pouca liberdade para atuar, né? Então o que a gente precisa fazer inicialmente é isso, atuar aí. Outra coisa que nós defendemos no Novo também é que o Estado não deve ser gestor de empresas. Então nós somos a favor da privatização, do livre mercado, e o Estado deveria sim atuar nas áreas essenciais, saúde, educação e segurança. Algo que será fundamental ser feito também logo no início do próximo governo é a reforma da Previdência. As contas não fecham, em poucos anos, se isso não for feito, quase que toda a arrecadação de recursos será única e exclusivamente para pagamento de aposentadorias. Então a gente precisa ter equilíbrio, ter uma previdência que seja sustentável. Agora, o senhor fala em temas que são bastante impopulares, a exemplo da reforma da Previdência e a exemplo de retirar privilégios de certos grupos da sociedade. Como o senhor pretende conseguir isso se conseguir vir a ser o presidente da República? É importante a gente deixar claro que esses temas são impopulares para aqueles que se beneficiam disso, que são pequenas minorias, mas não para a grande maioria do cidadão brasileiro que hoje paga a conta, né? Tem uma saúde de péssima qualidade, uma educação muito ruim, segurança nem se fala. Então, o movimento que a gente tem que fazer, e isso foi no fundo a origem do Novo,
é fazer os cidadãos participarem da política. A gente precisa se envolver. As renovações que a gente quer virá da nossa participação, da nossa conscientização, de um voto mais esclarecido, da busca de propostas, da busca realmente de mudança. Então, esse é um discurso que a gente está fazendo muito, dizendo o seguinte, olha, somos nós, a população, que tem que fazer as mudanças necessárias. Dificilmente quem está no governo e se apropria hoje desses benefícios terá interesse em fazer isso, mas a conta chega, quer dizer, não fazer essas mudanças, o cidadão é que irá sofrer, irá pagar a conta, que é o que a gente vê no Brasil hoje. É difícil empreender, é difícil combater a pobreza, porque a gente não consegue criar riqueza, então tudo isso é um processo que tem que ser feito e passa pela política necessariamente. Bom, a gente tem um tema que é muito caro para o agro brasileiro, que é a segurança no campo. Há muitas reclamações em relação à criminalidade. Qual é a sua proposta nesse sentido? Olha, eu sou totalmente contra essa questão das invasões. A gente deveria ter uma legislação muito mais rígida para a retomada de imóveis que são invadidos, da propriedade rural. A propriedade deve ser sagrada e é isso que, na verdade, o empreendedor precisa para ter segurança e tocar o seu negócio. Infelizmente, no Brasil, por muitas questões ideológicas, isso vem sendo meio relativizado, mas eu pretendo ter uma postura muito firme em relação à segurança jurídica da propriedade e muito dos contratos. No Brasil, às vezes, o nosso planejamento do Estado brasileiro é muito de curto prazo. Então, a gente já viu alguns segmentos que são muito afetados. Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal do setor sucroalcooleiro, são muito afetados por políticas do Brasil no campo energético, que mudam com uma frequência muito grande. Então, você não tem um planejamento de longo prazo. Bom, recentemente o senhor também defendeu uma revisão no Estatuto do Desarmamento. Qual é a sua proposta nesse sentido? Nós, no Novo, somos contrários ao Estatuto do Desarmamento. Nós entendemos que já foi feito o referendo lá atrás, a população votou contra o Estatuto. Nós entendemos que é direito, as pessoas devem ter direito à legítima defesa, liberdade com responsabilidade. Então, o Novo é contra o Estatuto do Desarmamento da forma como ele está hoje. A gente gostaria que as pessoas tivessem liberdade ao posse de arma. Bom, essa semana há uma ideia de que seja discutido na Câmara, numa comissão especial, uma nova lei de defensivos. Esse é um tema bastante controverso. Qual é a posição que o senhor tem em relação à revisão de defensivos no país e a rapidez para que eles entrem novas moléculas aqui para o mercado brasileiro? Kelly, me parece o seguinte, tudo que já foi testado fora, tudo que vem da iniciativa privada, que na verdade a empresa acaba sendo a maior interessada, porque ela tem uma imagem para preservar. E muitas coisas no defensivo já foram testadas fora e no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de aprovar. E aí isso a gente cai de fato em alguns momentos, isso passa pela Anvisa e muitas vezes você tem indicações políticas que dificultam o processo. Então a gente tem que desmontar uma máquina pública que hoje está muito mais atendendo o interesse político do que do cidadão. Então, eu sou favorável que a gente possa ingressar com tecnologia para aumentar a produtividade. Bom, nós temos 2 minutos e 30. O senhor falou sobre diminuir o tamanho da máquina pública. Quantos ministérios o senhor pretende ter no seu governo? Eu pretendo ter no máximo 12 ministérios. E por que isso é importante? Primeiro, para que a gente possa ter, de fato, capacidade operacional. Você tem a formação de um time que possa dialogar e possa buscar o melhor funcionamento. E o mais importante, além da quantidade, é ter gente de qualidade que conheça do segmento que está atuando. Isso é fundamental, não tem indicações políticas, mas tem indicações técnicas, com pessoas comprometidas, com metas e que entendem do que estão gerenciando. Bom, o senhor falou também sobre relações comerciais. Recentemente, no agro brasileiro, houve uma séria discussão em relação à importação de leite do Uruguai, que estava prejudicando os preços aos produtores de leite no Brasil, e essa discussão ocorre também em outros setores, a exemplo do café. Qual é a sua posição em relação a barrar importações de produtos agrícolas? Kellen, eu acho que o Brasil tem que ser muito mais aberto. O Brasil tem que praticar uma economia mais aberta. Nós representamos hoje menos de 1% do comércio mundial e o Brasil tem muitas vantagens competitivas, especialmente no agronegócio. Então, a gente tem que explorar isso e um dos desafios da nossa diplomacia deveria realmente ser quebrar barreiras protecionistas que tem contra produtos brasileiros. Bom, antes das suas considerações finais, o tema da política de combustíveis no Brasil, qual é o melhor modelo, na sua opinião? Eu gosto da ideia do mercado definir preço. Então, nós somos a favor, por exemplo, da privatização da Petrobras, do fim do monopólio. É claro que os preços têm que estar ligados ao mercado. No caso da Petrobras, eu sou a favor que haja uma precificação com a frequência quinzenal ou mensal, para que o consumidor possa se programar, quem está provendo o frete, mas a gente não pode descolar o preço do mercado. Bom, o senhor tem 40 segundos para suas considerações finais. Ótimo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, esse ano é fundamental, é um ano de mudança, é um ano de renovação.
Precisamos trazer gente nova, posturas novas, ideias novas e assumir a responsabilidade por essas mudanças. O Brasil é um país rico em recursos naturais, com povo trabalhador, empreendedor e, infelizmente, o nosso modelo de Estado tem atrapalhado o empreendedor brasileiro, a geração de riqueza. É isso que a gente precisa combater e o combate, a mudança disso começa na área política. Então é fundamental as escolhas que a gente fará esse ano. Muito obrigada, João Amoedo, do Partido Novo, que participou hoje aqui no Canal Rural Mercado e Companhia ao vivo em mais uma série de entrevistas com os pré-candidatos. O Mercado e Companhia está convidando os pré-candidatos à presidência da República para entrevistas que são feitas ao vivo durante o programa. A realização dessas entrevistas vai acontecer à medida que os pré-candidatos tenham agenda e disponibilidade para participar durante as edições do programa. Lembro que todos vão ter os mesmos 10 minutos de entrevista.